Olá, sejam bem-vindos ao Fragmentos Podcast. Para nós é um prazer tê-los ali do outro lado, a acompanhar-nos por intermédio das nossas redes sociais. Refiro-me do Facebook e do YouTube. Estamos lá por intermédio do canal no YouTube e por intermédio de uma página no YouTube. Fragmento Podcast. Hoje não podia ser diferente. Estamos a trazer para você um tema na qual tem sido alvo de muita discussão social. E não só social, se calhar ligada em todas as áreas, porque ela trouxe duas grandes divisões de opiniões, de teorias. Existem várias teorias ali, que uma aplicada à fé e outra aplicada à realidade. Eu falo propriamente do tema tempo e eternidade. O mundo foi feito em 6 dias ou em milhares de anos. E não podia ser diferente, não podia ser diferente trazer para este tema alguém que está ligado com a área da ciência também e também está ligado com a área da religião. Eu falo propriamente do Dr. Manuel Cacatoni, ele que é uma grande influência no mundo científico na província de Benguela e a nível nacional, pesquisador nato, docente universitário, ele que é formado, licenciado até no ensino de geografia, é mestre em gestão ambiental e doutorando em ciências da natureza. Dr. Caca, seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Desde já os nossos agradecimentos pelo convite ao programa e também uma saudação espacial ao vasto auditório deste grande programa podcast, é isso, né? Sim, Fragmentos, ok. Obrigado. Dr. Caca, desde a nossa infância, nós somos influenciados totalmente pela educação que nossos pais nos apresentam. Se nossos pais são religiosos, obviamente que eles vão nos colocar na religião muito cedo e a gente vai ter um acréscimo de informações que é ligado já desde casa nas religiões. A religião, de uma forma ou da outra, vai nos influenciar a termos uma base, né, de argumento até de funcionalidade de pensamento por intermédio daquele ponto de influência que a gente vai ter. E a gente aprendeu acerca do tempo, mas do tempo religioso. Mas sobre a ciência, o que é o tempo na ciência? O que é o tempo, Dr. Caca? O que é o tempo para a ciência? Ok, obrigado pela pergunta. De facto, tem sido um grande dilema e na verdade, desafiador. Lidar, por um lado, com as questões religiosas e, por outro lado, com as questões científicas. E dizer de que existe uma grande maioria, se não um grande número de pessoas que são religiosos, no sentido de acreditarem em um Deus, na existência de um Deus, e existem outros que também se apelidam de ateus, não é? Que não comungam a existência de um Deus, etc, etc. Mas existem teóricos que, na verdade, defendem que, querendo ou não, todos nós somos religiosos. Certo. Todos nós somos religiosos porque, de certa forma, acreditamos em qualquer coisa. Mesmo o ateu que diz que não acredita em um Deus supremo, mas ele acredita em alguma coisa, e por conta deste facto, alguns teóricos dizem que, por facto de acreditar em alguma coisa, então todos nós somos religiosos, temos uma crença. E definir exatamente o tempo, existe uma grande complexidade na definição do tempo e se nós olharmos à luz da ciência, o tempo pode ser considerado uma sucessão de dias, o tempo pode ser considerado a sucessão do dia e da noite, etc, etc. Então, dificilmente poderíamos considerar o tempo na sua dimensão filosófica
Mas se não na dimensão científica, é isso que nós poderíamos dizer, não é? O tempo começa num dado período e vai terminar num dado período, ou seja, a sucessão do dia e da noite, podemos assim contabilizar, se não considerar a questão temporal. Muito bem. O Dr. Kaka, quando está-se a falar sobre o tempo na ciência, vai-se falar sobre os 6 dias de Deus, e depois vai-se falar também sobre as eras geológicas. E hoje o ponto que tem sido de alvo de discussão tem sido sobre as eras geológicas, se realmente foram algo real ou foi algo imaginário. Eu gostaria que o Dr. Kaka nos ajudasse a entender acerca das eras geológicas, o que foram eras geológicas, o que são eras geológicas, que impacto ela trouxe na ciência, no caso. Ok, falando especificamente do Big Bang, que em inglês podemos entender como a grande explosão, é uma grande teoria até hoje, que foi a teoria, ou é a teoria mais aceita na comunidade científica sobre a origem do universo. Falar de origem do universo é entender como é que surgiram os distintos planetas, como é que surgiram as estrelas, como é que surgiram as galáxias, porque na verdade existem várias galáxias. Nós estamos na galáxia Via Láctea, onde vamos encontrar o sistema solar. No sistema solar vamos encontrar os vários planetas que estão em volta do Sol, e um desses planetas é a Terra, onde nós nos encontramos. E o Big Bang é exatamente essa teoria que vem explicar como é que o universo terá se formado a partir de determinadas partículas que foram se adensando, e por conta das altas temperaturas, esta grande massa condensada em determinado momento, e isto há 14 milhões de anos, terá explodido e dando origem ao universo que todos nós conhecemos. E claro, dentro deste universo nós vamos encontrar distintos planetas, e um dos vários planetas que existem é a Terra. E na Terra também, para a formação das várias rochas que existem, também existe uma grande explicação no que diz respeito à formação dessas variedades de rocha, que tem a ver com a dinâmica interna, a geodinâmica interna, que tem a ver com um conjunto de fenômenos que vão ocorrer no interior da Terra para que possam, nessa altura, originar a grande diversidade de rocha. Mas, de facto, conforme nós dissemos, o Big Bang é a teoria que vai explicar a origem do universo. Ou seja, entre as várias teorias que existem, a teoria mais aceita na comunidade científica é a teoria do Big Bang. Obrigado. A teoria do Big Bang, bem dito pelo doutor, ela tem aproximadamente 14 bilhões de anos, certo? Sim, sim. 14 bilhões de anos. E após esse período, qual é o período que se calhar mais marcante? Após o Big Bang, qual é o período estudado na ciência mais marcante, que trouxe de uma forma ou da outra uma transformação da criação ou uma continuidade da evolução, se assim posso expressar? Continuidade da evolução? Sim, é como se depois do Big Bang, será que podemos assemelhar ali a era geológica? Após o Big Bang já começou a existir a era geológica? Sim, o Big Bang é um processo, e os cientistas ainda defendem que o universo ainda continua a se expandir até os dias de hoje. Ele continua em expansão. Entretanto, é um fenômeno que aconteceu há 14 milhões de anos, e isto cumpriu um conjunto de processos, etapas, a formação dos vários planetas que existem, inclusive a Terra também, que se formou nesse período. O que nós podemos dizer é que, segundo a evolução e a formação dos continentes, e poderíamos tocar também nesse aspecto,
é que sobre a evolução dos continentes que constituem o nosso planeta Terra, houve um período em que a Terra era bastante quente, com um conjunto de fenômenos que são caracterizados pelas erupções vulcânicas que foram acontecendo ao longo de vários milhões de anos, onde onde o magma saindo do interior da Terra, não é, atingiu até a superfície. Este magma, por conta dos agentes atmosféricos, por conta da água também, porque as erupções vulcânicas também ocorrem nos oceanos, essa matéria foi solidificando-se e, à medida que se solidificou, veio dar as várias formações rochosas que existem a nível do planeta Terra. E podemos, como é que poderemos consolidar atualmente a informação de que existia eras que estavam aplicados dinossauros, né? Essa informação da ciência tem comprovação? Isso é um dilema, é um grande dilema. Porque existem duas coisas. Desculpem. Temos a teoria evolucionista. Sim. Esta é a teoria que foi proposta por Charles Darwin. Esta fala sobre a origem das espécies, onde as espécies formaram-se de organismos unicelulares a partir da água, e esses organismos foram povoando a Terra, e à medida que foram evoluindo por força de um conjunto de fatores, tanto naturais, esses organismos foram ganhando um certo grau de complexidade até atingirem o ser humano, que terá surgido por conta deste processo evolutivo. E o que se fala acerca dos dinossauros é que eles existiram há milhões de anos. Existem alguns vestígios também fósseis que explicam essa existência dos dinossauros há cerca de milhões de anos. Claro, é preciso ter em atenção de que a ciência é isto, a ciência vive de factos, a ciência vive de investigação, e existem alguns vestígios que de facto provam que num período recuado terão existido os dinossauros na face da Terra. E a grande questão que se calhar poderíamos nos colocar: se existiram dinossauros, e por que não existem hoje? Onde é que foram esses dinossauros? Não é? E a ciência também explica isto, e a explicação que a ciência dá com relação a isto tem a ver com as próprias condições de sobrevivência de determinadas espécies. E essa teoria de Charles Darwin também fala sobre esta capacidade das espécies sobreviverem em determinadas condições que a própria natureza oferece, tanto faz sob o ponto de vista climático, tanto faz sob o ponto de vista de poderem interagirem com outras espécies que já existem, etc, etc. Então, esse conjunto de condicionalismos, muitas das vezes, é que faz com que determinadas espécies continuem a existir e outras desapareçam por conta destes vários condicionalismos, ou também poderíamos considerar fatores que estão na base da continuidade de determinadas espécies e do desaparecimento de outras. Hoje, por exemplo, se nós olharmos, fala-se muito das alterações climáticas. Sim. E este é um outro elemento que a comunidade científica tem se debatido constante, que se por um acaso as temperaturas da Terra continuarem a se elevar no ritmo que tem se elevado, isso pode comprometer, inclusive, a existência do homem na face da Terra, isso segundo o que a ciência defende, não é? Porque também temos um outro lado que pronto, até ali.
Atualmente, Dr. Kaka, há um grande fluxo de ideia de que a ciência vai atrás das religiões ou persegue a religião. E será que podemos consolidar esse aspecto? De que maneira ou de que forma a ciência tem perseguido a religião? Mas será que a ciência realmente persegue a religião? Bem, eu não diria que a ciência está em conflito com a religião. Não existe esse, não diria, este conflito nos termos que se coloca, porque já houve período muito mais conflituoso. E esse período muito conflituoso podemos considerar o período da Inquisição, isto na Idade Média, em que fruto da evolução que a ciência estava a ter ao longo do tempo, muitos cientistas perderam a vida. Certo. Perderam a vida por conta deles defenderem determinadas posições, fruto da investigação, fruto de alguma observação que terão feito com relação, por exemplo, ao mundo. Estamos a falar de Galileu Galilei, por exemplo, que defendia a teoria heliocêntrica. Galileu dizia que o Sol é o centro do universo. E por conta disso, Galileu foi perseguido pela Igreja. Foi perseguido pela Igreja. E se nós recuarmos, a Igreja também fez muito mal à ciência. A ciência. Parece que a realidade, né? Galileu foi perseguido pela ciência por conta dele defender essa posição e que, de facto, eu acho que não. Se nós observarmos isto, em 2004, o Papa João Paulo II pediu desculpas, pediu perdão por todos os pecados que a Igreja havia cometido, particularmente com a Inquisição, onde muita gente foi queimada, muita gente foi presa por defender uma determinada posição que ferisse os princípios da religião, não é? Então, a ciência é a ciência. Nós precisamos entender que a ciência é a ciência. Doutor, até que é bíblico, a própria Bíblia vai dizer lá em Daniel 12:4 que a ciência nos últimos dias vai se multiplicar. Mas o que se calhar os nossos telespectadores também precisam saber é que há um grau de preconceito criado na religião, de tentar menosprezar muitas das vezes os vários ramos que a ciência vem trazendo, mas estudando e pegando, e é sobre isso às vezes, estudando os aspectos científicos, vais ter uma certa credibilidade em um assunto, um assunto na qual está a se estudar. E esse assunto muitas das vezes está deslineado com a questão do tempo. Por quê? Porque quando vamos falar sobre a era geológica, que o doutor já falou muito bem, as eras geológicas vai apresentar que o homem tem aproximadamente 1,6 milhões de anos, que teve a sua própria evolução, desde as suas próprias camadas, enfim. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus criou o mundo em 6 dias e o homem no sopro da palavra apenas. Então, como é que podemos conciliar? Podemos conciliar isso. Como é que é possível o doutor estar ligado numa área completamente científica que dá crédito nas suas abordagens de que existe uma evolução, existe processos até agora a ser alterado de acordo à evolução, e conciliar com esse ponto de que tudo foi criado por um divino. Ok, agora sim, podemos aqui olhar. Enquanto seres, temos essa liberdade de podermos assumir determinadas posições. E se nós observarmos a ciência defende factos
E esses fatos precisam ser comprovados. Repara, nós estamos a falar de teoria. É uma teoria. Certo. São ideias. Quando estamos a falar de teoria, significa que são ideias concebidas por homem. A partir de uma observação que ele terá feito e tudo mais, E essas ideias que concebidas, fruto de uma observação ou de uma experimentação, também podemos assim considerar, que são o método científico, e a ciência, na verdade, recomenda que é preciso, a pesquisa precisa ser acompanhada de um método. Essas teorias defendem determinadas ideias. Repara que essas ideias defendidas, daqui a alguns anos, podem não ser estas. Certo. Pode não ser esta. Alguém pode aparecer que não. O universo, afinal de contas, não surgiu por conta do Big Bang. É um outro fenômeno que terá originado o universo. E conciliando isto com a religião, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Mas o fato de crer em Deus não significa que deva me desligar daquilo que é a ciência. Nós precisamos compreender o que a ciência defende, o que é dito na ciência, mesmo sendo crente. Muitas das vezes existem muitos que se extremam, não é? O fato de ser crente não significa que você não pode estudar, não significa que você não pode compreender, não significa que você não pode explicar. Leia, explica. O fato de você estudar, ler sobre aquela questão, isso não te retira a tua crença e a tua fé em Deus. Eu acredito em Deus. Eu acredito num Deus Criador. Esta é a grande verdade, que eu acredito num Deus Criador. Apesar de que a ciência tenha esta particularidade, e que a ciência não é má, esse é um outro elemento que precisamos deixar aqui bem claro. A ciência não é má, pelo contrário, nós temos vários benefícios fruto da ciência, dos avanços que têm se registrado na ciência. Mas... Sim, doutor. O que nós temos observado acerca da ciência e a religião é que a ciência comprova-se. E muitos descrentes têm comprovado realmente, através de fórmulas matemáticas, até através dos fósseis, até através se calhar, das rochas, até tem sido pontos até de provação, porque a gente, quando vai estudar sobre a criação, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus criou o mundo em 6 dias. Mas parece que existem pontos, uma estrutura, né? Uma base que vai apresentar que existem algumas estruturas físicas atuais que seus estudos representam milhares de anos de criação. E não bate certo com 7 mil anos do mundo, 6 mil anos do mundo, não bate certo. É o doutor ligado com uma área na ciência que vai estudar sobre também rochas, sobre espaços, sobre radiações solares. Como é que vai equilibrar isso? Como é que vai equilibrar isso? Porque o que o doutor vai estudar diariamente, aquilo que vai ensinar aos estudantes, enfim, vai estar ligado muitas das vezes sobre a era geológica. Não há nenhum crente que vai estudar sobre a era geológica, vai dar credibilidade sobre milhares de anos na criação. E depois vai na Bíblia Sagrada encontrar os 6 dias e vai conciliar, não vai trazer uma confusão. E muitos deles até são obrigados a dar credibilidade numa das áreas. Por esse motivo, tem dado conta que muitos crentes entram na escola crentes e saem descrentes. Como é que o doutor pode conciliar isso? Não, mas nós precisamos, apesar de sermos crentes, somos seres sociais e sociáveis. Nós vivemos numa sociedade. Isso é que muitas das vezes as pessoas não conseguem separar essas coisas. Nós vivemos numa sociedade e a sociedade é regida por leis, normas, princípios e tudo mais.
e muitas delas até a Bíblia por vezes defende que nós precisamos respeitar nossos governantes e tudo mais, e claro que existem alguns aspectos que a ciência entra em contradição com a religião, porque a religião vive da fé. A religião vive da fé. Nós cremos num Deus que criou os céus e a terra e cuja as suas ações e práticas também são visíveis. Certo. São visíveis. Por conta, isso fora de muitos atropelos que se calhar também muitas religiões hoje têm causado. Há muitas religiões que têm aparecido por ali e têm criado muita desordem e muitas das vezes põem em descrédito também a própria religião. Vamos ser realistas com relação a isto. Muitas práticas que nós observamos, muitos que vêm em nome de Deus, e atenção que a própria Bíblia também já falou com relação a isso. Muitos virão em nome do Senhor, dizendo que eu sou Senhor, eu sou não sei o que, farão milagres, inclusive, não é? Enganando a muitos. Sim. Mas, entretanto, precisamos perceber e fazer essa clara distinção, que uma coisa é a religião e nós precisamos, enquanto religiosos, nos firmarmos naquilo que nós cremos. Certo. Não é? Porque também isso, até certo ponto, conseguimos observar até que ponto uma pessoa é madura ou não. Não é? Porque existem pessoas que, por pouca maturidade, acabam mesmo por perder o foco. Certo. Não é? Então nós precisamos ser maduros, porque o mundo é violento. O mundo em si é violento. Então é preciso ter maturidade. O facto de você ser crente não significa que não pode sentar numa carteira, estudar e aprender com relação àquilo que a ciência fala. Porque se você não ser instruído, como é que vais viver na sociedade? Arthur Kaká, como é que podemos interpretar quando a ciência fala sobre a idade da Terra? No momento a ciência fala sobre a idade da Terra. Como é que podemos interpretar esse aspecto, idade da Terra? O que é a idade da Terra para a ciência? Não, a idade da Terra, segundo a ciência, significa que houve um determinado período em que a Terra se formou. A Terra existe, segundo a ciência, mais uma vez, segundo a ciência, a Terra existe há cerca de 4, 5 bilhões de anos. A Terra? A Terra, sim. Então quer dizer que o processo do Big Bang não que logo aconteceu, a Terra já começou a existir? Não. Significa que é o que nós dissemos, que segundo esses teóricos, o sistema solar, se não mesmo o planeta ou a galáxia, o universo, aliás, diríamos assim, o universo está em contínua expansão. Significa que ele continua a se expandir. E já há até relatos de que a nossa galáxia, que é a Via Láctea, está prestes a ir colidir com uma outra galáxia. Está prestes a embater com uma outra galáxia. O que pode dar origem em choque de duas galáxias? Em choque, normalmente, quando há colisão entre determinadas galáxias, vemos o que existe numa galáxia. A galáxia tem estrelas, tem planetas, etc. Significa que todos esses elementos que integram a galáxia vão entrar em colisão. E entrando em colisão, isso significa que provavelmente nós poderemos ser afetados com relação a esta colisão. E, claro, sobre a idade da Terra, isso significa que houve um período que a Terra se formou e esta Terra está em constante evolução, em constante mutação, fruto também de um conjunto de ações que o próprio homem tem vindo a realizar. Isto, segundo os estudos que têm se realizado, e que tem se verificado, por exemplo,
algumas alterações no que diz respeito ao próprio clima. E essas alterações são fruto de quê? Das ações do próprio homem. Hoje vemos que há menor quantidade de espaços vegetados ao longo do planeta Terra. Okay. Significa que o homem hoje tem explorado de forma drástica aquilo que a natureza lhe oferece. E por conta dessa exploração insustentável, também tem criado um conjunto de instabilidade no próprio planeta Terra. E essa estabilidade, será que podemos, hoje em dia, um grande número de teorias que falam sobre o tal dito aquecimento global, que fará com que muitos animais e até a própria natureza será dado como um ponto histórico, porque poderá ser ultrapassado, porque quando a gente vai estudar sobre a astronomia, vão dizer que alguns planetas existiam em algum momento seres viventes, mas de acordo às suas próprias manifestações natural, foram extintas. Será que isso pode acontecer com a Terra? Sim, este é o outro elemento, porque se nós olharmos à luz da Bíblia, a Bíblia diz que haverá um dia que virá o Salvador, no sentido de poder resgatar os seus eleitos, certo, não é? Mas aqui nós estamos a ver que a ciência diz que existem determinados fenômenos que poderão fazer desaparecer a espécie humana na Terra. Já estamos a ver as grandes em parte, olhamos à luz da Bíblia um Deus que virá julgar a humanidade, e, por outro lado, olhamos na ciência que defende que existe um conjunto de ações que o homem tem realizado e que essas ações, se não forem devidamente acauteladas, a espécie humana poderá desaparecer na face da Terra. É isso que a ciência hoje tem explicado. E claro, é o tal dilema. A ciência vive de fatos. E se nós observarmos, por exemplo, por conta destas mudanças climáticas, é o agravar da seca em determinadas regiões. E nós temos, por exemplo, a questão do sul de Angola. E o sul de Angola é muito afetado por estas questões, ultimamente, a seca extrema, e que, de certa forma, causou grandes impactos, sobretudo à vida animal, ao gado. Estamos a falar porque o sul é potencialmente forte no que diz respeito à matéria da criação animal e particularmente do gado, e as condições de seca no sul de Angola têm criado grandes constrangimentos. Por um lado, a ciência a defender essas mudanças, e por outro lado, olhamos um Deus que poderá vir julgar a humanidade. Mas, entretanto, falando especificamente da ciência, existem teóricos, se não mesmo algumas posições contrárias a esta provável mudança climática. Ok. Essa provável mudança climática. Alguns defendem que são os tais momentos cíclicos que a Terra já passou em um dado momento. Porque se nós repararmos o que a ciência defende enquanto evolução que a Terra teve, houve momentos em que a Terra foi muito quente. E houve outros momentos que a própria ciência defende que a Terra foi muito fria. E por conta desses momentos em que a Terra foi muito fria e inclusive os mares, oceanos estiveram congelados, de acordo à ciência, foi exatamente esta fase em que muitas espécies animais, algumas foram extintas e outras migraram para as outras localidades, porque hoje se fala que a África é o berço da humanidade. Significa que as formas de vida começaram exatamente em África. Agora a grande questão é como é que chegaram até os outros continentes.
A ciência explica desta forma, que naquele momento... Até existe também animais endêmicos, né, que estão por extinção, só existem em alguns locais, enfim. Exatamente, exatamente. E a ciência defende que nesse momento em que se deu essa fase em que as temperaturas baixaram significativamente ao ponto dos oceanos terem congelado, foi nesta fase em que nas zonas dos estreitos, muitas dessas espécies puderam passar para os outros continentes, porque naquela fase não existia carne, não existia mota. A transição mesmo era... Claro, eles tinham que se mover. Agora, como é que saíram, por exemplo, do continente africano para o continente americano, continente europeu, continente asiático? Como é que se explica isso? Não é? E a ciência explica que aquela fase em que a Terra era completamente fria, então algumas espécies de animais foram migrando e atingiram outros continentes. E nós precisamos compreender isso, estudar sobre isto. Mesmo sendo religiosos, defende uma determinada posição, você precisa compreender. Como é que você vai contrapor isto? Se você não sabe sobre isto. Não é? O facto de você defender a existência de um Deus Criador não significa que você não possa aprender sobre a ciência. E muitas das vezes nós chegamos a aprender muito mais com o contraditório. E quando nós temos um ponto na qual, né, nós não cremos naquilo, mas temos uma base, um argumento daquilo, será suficiente para que nós possamos defender a nossa fé com sustentabilidade de ideias contrárias da nossa. Exatamente. Nós temos visto, parece que o grau de preconceito que nós temos tido com a ciência é que nos tira o privilégio de mostrarmos a ele que realmente existe um Criador. É só mesmo isto. Então não podemos fugir desta realidade. Não podemos fugir. Parece que, falando sobre a ciência, doutor, a ciência me agrada bastante quando fala sobre a criação, sobre a evolução. Me agrada bastante porque ela, ao ir contra, em alguns pontos também vai unir. Defende. Muitos Existem alguns pontos que ela vai defender a própria religião. Certo. Não é? Existem alguns pontos que pode defender a religião. Não é? Porque se nós começarmos a questionar, ok, existiu um momento em que se deu o Big Bang, a grande explosão, e se explica que para que se desse essa grande explosão é porque houve determinadas partículas que foram se juntando, e por conta das altas temperaturas e sei lá, pressão, etc, etc. Essas partículas que se agregaram, não é? A dado momento desintegraram-se. Agora a pergunta, mas pronto, está bem. Mas depois, o que existia então depois disso? De onde partiram essas partículas? Como é que começou isto? E depois, quando começamos a recuar, mesmo a própria filosofia, os próprios filósofos, chegaram a um ponto, eles disseram, não, aqui só pode ter tido um ser supremo, que não depende de ninguém, não depende de nada, que esse ser terá criado tudo, ou seja, que esse ser terá sido o início de todas as coisas. Até das partículas. De todas as coisas. Porque nós iremos sempre fazer pergunta, e depois? E depois? Big Bang, e depois? Antes do Big Bang. Mas muitas das vezes nós, ou os crentes chegam a ser mais preconceituosos. Certo. Os crentes muitas das vezes é que chegam a ser mais preconceituosos. E dizer, não, você estuda, amigo. Não, você tem que estudar. Aprende sobre a ciência. Aprenda sobre a ciência. Se você quer defender a tua religião, mas como é que você vai defender a religião se você nem conhece o elemento contra o qual você vai se opor, ou sei. Exato. Então é preciso compreender. Você tem de estudar.
para olhar quais são os pontos convergentes, quais são os pontos divergentes, onde é que a ciência, se calhar, tem alguns aspectos que exaltam a existência de um Deus e tudo mais, porque mesmo os grandes cientistas, os grandes estudiosos também leem a Bíblia. Leem a Bíblia, eles conhecem a Bíblia de A a Z, de Gênesis até Apocalipse, e só por isso é que eles contrariam também a existência de um Deus. Isso mesmo. Obrigado, doutor Caca. Estamos indo já na recapitulação final deste ponto tão importante, tempo e eternidade. Estamos a aprender bastante. Então, conseguimos concluir, a partir destas abordagens do Dr. Caca, que é possível alguém ser crente e dar credibilidade também na ciência, no sentido de que ela poderá trazer uma convergência, não divergência, na questão da criação. Porque o que nós temos visto atualmente é o grau de preconceito a ser muito, mas muito alto no grupo dos crentes, acreditando que por ciência apresentar uma teoria que é completamente diferenciada às questões religiosas, já não vamos ler mais, não vamos mais pesquisar, não vamos mais estar ali, não vamos mais dar ouvido, em outras palavras, porque dizem contra a nossa fé. Mas, na verdade, o que nós poderemos aqui aprender com o Dr. Caca é que se nós estudamos, se nós mergulhamos nas áreas que são contraditórias nossas, é o único mecanismo que nós teremos como defesa da nossa fé. Exatamente. Então, nós estaremos dando já as últimas considerações finais. Doutor Caca, eu trato-lhe carinhosamente como professor Caca, porque é o meu professor da faculdade. É um prazer entrevistá-lo hoje. Doutor Caca, qual seria um ponto assim, referencial que se calhar o doutor poderia tocar e se calhar não tocamos, enfim? Acho que o doutor não gostaria que fosse esquecido, né? Que fosse tocado para que possamos ter esse ponto como um dos pontos também a ser lembrado por nós. Um ponto na qual o doutor não tocou. Ok. De facto, nós hoje olhamos a ciência e a religião como um grande dilema, um grande problema, mas não precisamos olhar nessa perspectiva, porque a ciência é ciência, ela defende determinados fatos, porque a ciência vive dos fatos, e a ciência não vive da fé, a fé para a ciência não existe. Tudo que você afirmar, tens de provar. Tudo que você afirmar na ciência tem de ser provado. Isso é o que a ciência defende. E nós também precisamos levar como elementos que a ciência tem enquanto religiosos para a nossa vida, não é? Fazer afirmações que muitas das vezes não têm nexo, não é? Não tem nexo. São aspectos que por vezes nós poderemos beber e compreender em função daquilo que a ciência defende, a ciência considera, a ciência tem como base. E a ciência não é um mal em si. A ciência não é um mal em si. O mal é muitas das vezes a maneira como nós nos posicionamos com relação a ela. A maneira como nós nos posicionamos, isso sim vai definir muitas das vezes a maneira de como nós entendemos, vivemos e lidamos com a ciência. O ser religioso, o ser crente, não te tira do mundo, você ainda está no mundo. Quando estiveres no céu, aí está bom. Mas enquanto estiveres no mundo, você sabe que ele é regido de normas, de leis próprias, um conjunto de princípios que precisam ser observados, precisam ser acatados. Então, é bom que nós estudemos. É bom que o crente vá à escola. O crente tem de estudar, tem de ir à escola, o crente tem de progredir, o crente tem de ser cientista até.
não será bom crente cientista. Sim. Ser um crente cientista. E como é que você vai chegar lá para contrariar determinadas posições? Se não tem alguém com capacidade, argumentação suficiente de poder contrapor. Durante muitos anos, por exemplo, falou-se que a menor partícula que existe no planeta é o átomo. Hoje já se fala da partícula de Deus. Qual é essa partícula? Hoje já se fala da partícula de Deus como a menor partícula que existe. A menor partícula que existe. E, então, são determinados dilemas e por vezes que nós precisamos ter calma. Não há necessidade de fazermos tantos alaridos, porque não, a ciência não presta, porque a ciência não sei o quê. Não há necessidade. Deixa a ciência onde está. Deixemos. Estamos a terminar depois essa grande entrevista do nosso doutor Manuel Cacatoni. É um prazer ter cá. Muito obrigado mesmo. Querido amigo, você que acompanhou esse grande episódio, tu és estudante, és pesquisador. Não necessariamente que nós precisamos abandonar a fé por intermédio da ciência, mas procuramos unificar os dois pontos que, de uma forma ou da outra, trazem grandes reformas no nosso conhecimento. A ciência tem as suas vantagens, mas também as contrariedades que vêm apresentadas às religiões é preciso ser bem estudada para ver se vai manchar os nossos princípios, porque estamos a dar conta que existe um grande fluxo de homens que estudam a ciência com grande profundidade, mas ainda assim dão continuidade nas suas crenças. Então não necessariamente que nós precisamos descrever só por entrarmos no mundo da ciência. A ciência não é inimiga, não. Ao contrário, nos ajuda a compreendermos mais, bem estudada, nos ajuda mais a compreendermos mais os aspectos da criação do Todo-Poderoso. Então, tu és convidado, sou Madureira Salpaço, vosso apresentador do podcast Fragmentos, és convidado a acompanhar este programa por intermédio dos nossos canais do YouTube e também da nossa página do Facebook. Até o próximo episódio. Obrigado.